Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, diretamente do campo, da região de Uberaba, Minas Gerais, trazendo mais uma reflexão. Hoje, dia 30 de maio do ano de 2017, e o nosso tema hoje são os missionários anônimos. Se você quiser ouvir outra reflexão, acessa youtube.com/medium de Umbanda e também curta a nossa página no Facebook, facebook.com/medium de Umbanda, onde além dos vídeos compartilhados, em breve nós teremos algumas lives e eu também vou compartilhar alguns textos meus. Então, se você quiser ter acesso a esse conteúdo, só curtir e acompanhar lá a página. E se você quiser falar comigo diretamente, você também pode mandar uma mensagem pela página do Facebook, que eu te responderei com o maior prazer, ok? Então vamos lá. Missionários anônimos. Deixa eu contar uma história para vocês, uma história real. Há algum tempo atrás, eu estava presente numa sessão de psicografia e essa sessão teve uma comunicação que surpreendeu a todos. Tratava-se de uma comunicação de um espírito cujo corpo estava sendo velado naquele momento. Isso, naturalmente, chocou a todos, porque é muito raro acontecer isso. Isto é, o corpo estava sendo velado, não havia sequer sido enterrado, e o espírito já estava escrevendo. Algo dessa natureza indica naturalmente um espírito muito evoluído. E eu fiquei muito curioso para conhecer esse espírito, saber da história dele, porque, como eu disse, é um fato muito raro, é uma psicografia dessa natureza. E a carta cheia de detalhes, nome de familiares, ele indicou a rua que ele morava, ele deu o número da casa, deu até o telefone da casa. Mas houve um receio por parte da equipe mediúnica em entregar essa carta à família, pensando que talvez a família não fosse aceitar, etc. Basta vocês imaginarem, né? Você está lá velando seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho, de repente bate alguém e fala assim, tem uma carta aqui para você dele. É de se imaginar que o fato cause alguma comoção, né? Então houve um certo receio e a carta só foi entregue alguns dias depois. Porém, a família recebeu muito bem e quando conversou com uma equipe, ficou um pouco mais claro para a gente por que esse espírito, em tão pouco tempo, já conseguiu escrever. Não era uma pessoa famosa, não era um escritor de livros, não era um médium excepcional conhecido no Brasil inteiro, não era um orador que as pessoas batiam palma de pé, ou seja, não era uma pessoa que gozava de fama perante o mundo, mas era um trabalhador do Evangelho, era um trabalhador da espiritualização na Terra. Ele não se casou, permanecendo junto à família, tendo um trabalho modesto e atuando num pequeno centro espírita próximo à casa dele, onde ele trabalhou mais de 42 anos consecutivos, semanalmente, fazendo ali a sua caridade. Esse espírito, sem dúvida alguma elevado, após a morte do corpo físico, conseguiu se desembaraçar sem maiores problemas, e quem tem interesse nessa temática, eu sugiro o livro Obreiros da Vida Eterna, do André Luiz, por Chico Xavier. Lá tem casos assim, e prontamente já teve a oportunidade de escrever, de mandar um comunicado à família. Então, por isso que eu pensei nesse tema, né, dos trabalhadores anônimos, porque, certo, nós temos muitos exemplos de coisas erradas no Brasil, principalmente nas últimas semanas. Não, a gente não precisa nem entrar em detalhe, que vocês sabem do que eu estou falando, né? Com todo esse caos político
Então a gente tem muitos exemplos de pessoas que não fizeram nada, que não foram para frente, que só atrapalharam a humanidade. Mas existem muitos trabalhadores, alguns conhecidos, outros não. E são esses que não são conhecidos que me chamam a atenção. Os trabalhadores humildes que estão às vezes numa creche de escola fazendo comida para as crianças, dando passe naquele centro de periferia, aquele médium daquele terreirinho ali que está quase caindo aos pedaços, que sustenta o compromisso a longo prazo. Recentemente eu gravei uma reflexão sobre desistir da mediunidade, que é uma reflexão que tem gerado um feedback muito positivo, e eu gostaria que as mesmas pessoas que ouviram aquela reflexão também ouvissem essa e percebessem como é importante a gente levar o compromisso adiante. Ainda ontem eu conversei com o senhor, médium na Umbanda, que me disse trabalhar há 53 anos na mediunidade. 53 anos trabalhando na mediunidade em favor da caridade, com muita humildade, simplicidade, cumprindo a sua missão espiritual. E isso obviamente impressiona, né? A gente ter contato com essas pessoas, com essa bagagem tão grande de experiências, né? Tão ricas de história. E interessante que quando ele estava contando a história dele, ele trouxe alguns detalhes que me chamaram muita atenção. O primeiro deles foi que desde o princípio ele estabeleceu uma certa barreira entre a sua personalidade religiosa e a sua personalidade pessoal. O que eu quero dizer com isso? Ele disse para a gente o seguinte, que na casa dele, na família dele, entre os amigos, o assunto religião não é estimulado. Ninguém conversa sobre religião, ninguém pergunta a religião dele. Ele falou que tem pessoas que são vizinhas ou conhecem já há décadas e sequer sabem que ele é da Umbanda, que ele é médium da Umbanda. Porque ele tem com ele que aquele que está em busca de uma religião, ele vai buscar e ele vai achar. Se ele não está em busca, ele não achará. Se ele está em busca e ele achar, então aquela é a melhor para ele. Não é preciso que alguém convença, que alguém fale disso. Achei uma postura interessante. E dentro do terreiro, dedicação total, amor total, entrega total. Fora do terreiro, trazia os valores para a vida particular, mas não tocava no assunto religião. E assim ele tem procedido sem que as pessoas do seu serviço, os seus vizinhos ou amigos mais próximos sequer soubessem que ele é médium. E muitos só descobriam quando iam no terreiro e às vezes viam ele lá incorporado atendendo as pessoas. Porque fora disso ele não conversava com ninguém, ele não passa isso, enfim, deu para entender, né, qual é a postura dele. Que é uma postura, não acho que seja a única forma de se conseguir chegar tão longe, mas é uma forma, sem dúvida funcionou, está aí a prova dele. Então ficou claro ali para mim que eu estava conversando com um desses missionários anônimos, que, exceto as pessoas do terreiro dele, ninguém mais o conhece. Não é escritor de livros, não é palestrante, não tem canal no YouTube, não deve ter grupo de WhatsApp, imagino. Ou seja, o trabalho dele é feito e exercido santamente naquele local. Então eu quero deixar claro que eu não estou dizendo que isso é melhor ou pior do que aqueles que divulgam, que fazem palestras ou escrevem livros. Não estou nem tocando nesse assunto ou tentando fazer um comparativo, não é isso. Eu quero chamar a atenção aqui nas reflexões que, embora nós tenhamos por toda a sociedade exemplos de coisas negativas, nós também vemos os missionários anônimos,
aqueles que encarnam para trabalhar na política, na educação, na saúde, na cultura, na religião, e você só conhece depois que ele morre. Porque enquanto ele está vivo, ele faz questão de manter o anonimato, apenas tendo no coração que ele precisa cumprir alguma coisa. E ele vai e cumpre, ele vai e faz dar certo. Então que nós possamos tomar essas pessoas como exemplo, porque nós estamos começando, eu estou começando a minha caminhada espiritual, apesar de já estudar sobre o assunto desde 2001, mas só recentemente, em 2015, que eu me despertei para o trabalho. Antes eu estava mergulhado na teoria. 2015 para cá é que eu estou desperto no que se refere ao trabalho. Então eu estou começando. Muitos médiuns que eu conheço também estão começando. Agora vai entrar 2 anos e pouquinho, e por aí vai. Então que nós possamos manter essa chama, esse ideal, esse propósito aceso em nosso coração, para que um dia, no futuro, conversando com os médiuns jovens, a gente possa dizer: eu tenho 20 anos, 30 anos, 40 anos de trabalho ininterrupto em favor do bem e da espiritualização humana. Não preciso que as pessoas me conheçam, não precisam que elas me reverenciem, não preciso que elas batam palma. Preciso cumprir a missão que me compete, assim como cada um de vocês que está me ouvindo agora, seja conhecido ou não, tem também a sua missão particular, seja na mediunidade, seja como Cambone, seja na família, seja na profissão. Deus chama todos os seus filhos a servirem em algum local, em algum momento, de alguma forma, que nós possamos levar isso até o fim. Vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, youtube.com/medium de Umbanda e também a nossa página facebook.com/medium de Umbanda. Um abraço a todos.